Olá pessoal, estou trazendo para vocês hoje uma videoaula simples, básica para você que quer comprar um computador aí e precisa das informações necessárias para não ter problema aí na compra. Componentes do PC. Dá uma olhada aqui, chega na loja, tem lá um monitor, gabinete, caixinha de som, mouse, teclado, bonitinho, e o vendedor doido para empurrar uma bucha em você. Às vezes até por conta da necessidade ali de, de compra, você ter condição de pagar em 10 vezes sem juros, você acaba comprando um computador que não está compatível com a sua realidade e nem o valor também está compatível. Então, imagina aqui, você pega um computador aí completo, com monitor, imagina que você já tem internet na sua casa lá, o modem, o gabinete, o mouse, a impressora, o teclado. E aí você olha aquele conjunto, aquela promoção, tal, parece que está um preço bom, você leva para casa e não atende aí a sua necessidade. Por quê? Você olhou apenas os componentes externos. E isso é ruim, porque a maioria das pessoas tem comprado aí equipamento e tem às vezes filho adolescente em casa e o equipamento não corresponde à necessidade, acaba passando nervoso. E o vendedor não vai falar para você aquilo que eu vou falar agora, mesmo que seja uma videoaula simples, mas eu quero abrir sua mente aí, se você tem condição de comprar pelo menos o gabinete separado, é importante que você faça isso. Então, pessoal, para se montar um computador, o mais importante é você pensar na placa-mãe. A placa-mãe é mãe porque é mais importante. De todos os componentes que existem no computador, não é a beleza física ou os componentes exterior que vai falar da capacidade do computador, mas sim a placa-mãe. Eu não vou explicar para você aqui porque são detalhes técnicos, mas para você ter ideia aqui, ó, uma placa-mãe com soquete 775, aqui onde você coloca o processador, aqui os slots onde você coloca o pente de memória, aqui onde você coloca o cabo do HD, para você ter uma ideia mais ou menos. Você compra aí placa de vídeo, placa de áudio separada e quiser colocar, apesar que aqui ó, você já tem os componentes de entrada e saída aqui já on-board na sua placa-mãe, você tem os slots aqui que te dá a oportunidade de você acrescentar aqui para ter uma melhor resolução de áudio e vídeo. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, pessoal, importante vocês saber que a placa-mãe é o principal componente do computador. Depois, nós vamos falar aqui com vocês do processador. O pessoal tem dúvida aí? Qual o melhor processador? Intel ou AMD? Praticamente em todos os lugares, principalmente nas grandes magazines aí, vocês vão ver lá Intel. É uma marca mais conhecida, tem um processador mais barato, produz em larga escala. Agora, o AMD é um processador mais voltado para quem tem necessidade de uma máquina mais potente, com maior velocidade. O jovem aí que gosta de jogar, rapaz, nem compra computador montado porque você vai sofrer. A dica que eu dou para você, claro que tem processador Intel aí muito bom, né? Mas a dica que eu dou para você é comprar um AMD. O AMD é mais apropriado para jogos, é um pouquinho mais caro, mas você não vai sofrer. Processador ou CPU, como é chamado, é o principal componente de processamento. Ele é responsável por atender todas as solicitações efetuadas pelo sistema operacional ou pelo usuário. Então você puxa lá uma informação no HD ou na internet e de repente o seu processador demora a pensar, porque não é um processador ideal às vezes para a sua necessidade. Então se você vai usar lá para digitar texto, entrar na internet, uma coisinha simples, é ideal que você tenha lá um computador com processador Intel. Fora disso, pense no processador AMD. O cooler, não deixando de ser menos importante, você precisa ter lá
o seu processador acoplado à placa-mãe, de acordo com a capacidade aí, que a placa-mãe também não são todos os processadores, o técnico, o vendedor lá, que vai montar a sua máquina, vai saber te falar o processador ideal para aquela placa-mãe. É necessário cooler para que tenha ventilação no processador e o processador não venha queimar. Então, por isso que o cooler não deixa de ser importante. Ele é responsável pela refrigeração dos componentes do seu computador. Pessoal, falando também de memória RAM, é conhecida como memória de armazenamento volátil, pois mantém dados quando energizado, ou seja, quando o computador está ligado, você abriu lá o Word, está escrevendo algum documento e você não salvou, quem está armazenando esses dados é a memória RAM, que é considerada memória volátil. Volátil por quê? Computador ligado, ela está trabalhando e os dados estão ali. Computador desligado, você perdeu os seus dados. Está ali escrevendo um documento no Word, salvou, você escolhe para onde vai. Com certeza vai para o HD, uma memória não volátil, e quando você desligar a máquina e reiniciar novamente, com certeza esses dados estarão lá, porque você transferiu para o HD, não deixou mais na memória volátil. É importante que você saiba disso. A memória RAM, ela vai te auxiliar trazendo as informações, porém ela não armazena nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação. Existem vários tipos de memória. Eu trouxe aqui a DDR2, DDR3, memória de 2 GB, 4 GB, 8 GB e aí por diante. Aqui não adianta você ter uma placa lá que aceita a DDR2 e comprar a DDR3. Ah, porque o vendedor falou que ela é melhor? Não. Ela tem que ser também compatível com a sua máquina. Então, são informações técnicas, mas estou passando por cima aqui para você ter uma noção do que é memória RAM. Pessoal, não mais importante também é a fonte de energia. Ela é responsável por alimentar todo o sistema, como placa-mãe, processador, HD, memória, dispositivo instalado em slots, etc. A função dela é mandar energia. Muitos computadores aí deixam de funcionar e às vezes você pensa que é um hardware, qualquer coisa que está queimado e de repente você não está mandando energia para esses componentes. Então, você tem aqui dois tipos de fonte. Você tem a fonte nominal e a fonte real. Você vai ver na referência ali uma fonte de 500 watts. Aí está lá, valor nominal. Realmente ela não é uma fonte de 500 watts real. Ela é uma fonte nominal. Se você manter seu computador ligado o dia inteiro lá na sua empresa, tal, é interessante que você compre, então aí vai fazer diferença, uma fonte de valor real. Ela tem aqui o cabeamento mais reforçado, ela é também mais reforçada, uma fonte diferenciada. Então isso também é informação técnica para você entender o que é uma fonte de valor real, uma fonte de valor nominal, e ela é importante para fazer com que o seu computador funcione. A placa de vídeo, pessoal, se vocês olharem bem lá na placa-mãe, vocês têm aqui a saída VGA. Vou falar da placa de áudio mais para frente. Vocês também têm lá na placa-mãe, que é chamada de placa onboard, porque já vem acoplado à placa-mãe, esses dispositivos aqui de entrada e saída. Ah, mas eu quero, já que eu tenho um processador AMD, uma máquina que eu montei para jogos, eu quero aí uma placa de vídeo com melhor resolução. Pois é, a placa de vídeo ela é responsável por processar e gerar imagens para que elas sejam exibidas em um monitor. Então, de repente, você precisa aí de uma velocidade melhor, uma resolução melhor na imagem. É interessante que você compre uma boa placa de vídeo. Essa opção você não vai ter lá na Magazine. Já vai vir ali o seu computador onboard com o menor custo possível, por isso você vai ter dificuldades. Aqui a placa de vídeo. Tem todas as informações aqui a respeito do que tem aí então na placa de vídeo, não, desculpa, na placa de áudio. Também tem lá na placa-mãe, na placa onboard, você já tem aqui algum desses itens aqui, esses componentes de entrada e saída. Mas aqui a placa de áudio adicional, ela permite o processamento e a saída de sons do computador. Quanto melhor a placa
de vídeo, melhor será a saída de áudio, assim como a placa de vídeo também. Então, pessoal, é importante que você compre ali uma placa que dê depois para você ir fazendo o upgrade conforme a sua necessidade. Falar do HD, o HD mais antigo, o HD mais atual, não vou te dar aqui informação técnica, e o HD externo. O HD é o hard disk, disco rígido, é responsável pelo armazenamento de dados no computador. Trata-se de um componente que possui internamente um disco magnético parecido com o CD ou DVD. A diferença é que o CD você tem um limite de informação ali para armazenar. E você tirou ele do computador, você leva para qualquer lugar. O HD não. Esse HD aqui, tudo que você instala no computador, tudo que você salva, vai estar nesse HD. Então, é importante que você saiba a diferença aí. A memória RAM, ela te dá a informação, ela não salva, ela não guarda. Enquanto o computador está ligado, o que você estiver fazendo ali está na memória RAM. Por isso eu te dou uma dica, não deixa aí várias janelas abertas ao mesmo tempo, porque quanto mais janelas abertas, você está consumindo mais memória. Então, pessoal, o HD tem a função de armazenar. Computador ligado, computador desligado, não perde a informação, diferente da memória RAM. E aqui você tem também o HD externo, que você pode fazer um backup de tudo que você tem aqui no HD externo. Deixa ele ali ligado já para fazer backup. Aonde você for, pode levar o HD externo e você pode usar os seus dados em qualquer outra máquina. E aqui, pessoal, temos também o drive óptico, o drive de CD, DVD, Blu-ray e etc. São drives que permitem que os discos ópticos, como CDs, DVD e Blu-ray, sejam lidos pelo computador. Então, você tem lá uma mídia, um CD, e você quer ver um filme, uma música, qualquer coisa do tipo, então você precisa aqui do drive de CD. Também é baratinho, tá? Isso não interfere em velocidade do computador, nada. É um hardware, um componente a mais aí, e hoje necessário e essencial para o computador. Temos os leitores de cartão de memória. Aqui, para diferentes tipos de cartão, temos aqui também uma saída USB. Como popularizou aí o cartão de memória SD, memória stick, etc., foram criados então os leitores de cartão de memória que tem o funcionamento parecido com os drives ópticos que nós acabamos de falar, porém aceitam cartões de memória. Aí você que tem máquina fotográfica, celular, tendo aí esse dispositivo, mais esse auxiliador aí, você vai ter a oportunidade de ser seus dados aí, suas fotos, imagens, música, etc., no seu computador. Tanto colocando como tirando os dados do seu computador. Por último, pessoal, nós temos o gabinete, não CPU. A CPU é o processador, que é central única de processamento. Vamos dizer que você apelidou aí por conta própria o gabinete de CPU, porque lá já está a placa-mãe, lá já está o HD, lá já está a memória RAM, processador, tal, placa de vídeo, áudio, etc. já está aqui no gabinete. Você apelidou de CPU. Mas imagino que não tem nada aqui dentro. Não é CPU. É apenas um gabinete estético. Você pode escolher aí o modelo que você quiser. Para você entender que CPU é o processador. Mas vamos considerar aí que você tem apelidado como CPU. Mas o nome técnico é gabinete. Eu espero que com essa simples aula você possa procurar um técnico para te orientar, que você monte pelo menos o seu gabinete e você parcele aí o teclado, o mouse, o monitor, a impressora em 10, 15 vezes, mas que você possa ter uma máquina de acordo com a sua necessidade, daqui 1 ano, 2 anos, não precisa gastar de novo. Só fazer um upgrade aí, colocando mais memória, colocando um HD melhor. A intenção dessa videoaula é fazer com que você não seja aí enganado por vendedores de magazine que apenas querem tirar o deles ali e vender uma máquina que não vai atender a sua necessidade. Pessoal, é isso aí. Essa é uma videoaula do professor Sérgio Araújo. Muito obrigado.